Chegamos agora ao quarto áudio que estava previsto que fosse falado das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Essas 12 promessas não se encontram assim agrupadas nessa ordem em algum texto de Santa Margarida Maria, mas refletem perfeitamente o que ela disse, estão impregnados do Espírito dela, ou seja, do Espírito das promessas, das revelações de Nosso Senhor. É um pequeno, assim, apanhado para resumir o que Nosso Senhor prometeu, tanto a ela como a todas as almas. Então, vamos abordar um pouquinho o que ela disse a respeito dessas promessas, ou da devoção ao Sagrado Coração de Jesus em geral, e terminaremos lendo as 12 promessas. Então, no dia 24 de agosto de 1685, ela escrevia a Madre Sommesa. Ele, então, o Sagrado Coração, me fez conhecer o grande prazer que ele tem em ser honrado pelas suas criaturas. E ele, na verdade, está aqui na terceira pessoa do singular. Então, ela vai falar como se fosse uma outra pessoa. E ele lhe pareceu, então, que ele lhe prometeu que todos aqueles que lhe seriam devotos a este Sagrado Coração não pereceriam jamais. E que só ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele as derrama com abundância em todos os lugares onde estejam posta a imagem deste amável coração, para aí ser amado e honrado. E por este meio ele reuniria as famílias divididas, que ele protegeria aquelas que estivessem na necessidade, e que ele espalharia a sua suave unção de sua ardente caridade, nas comunidades religiosas onde fosse honrada esta divina imagem, que ele afastaria os castigos da justa cólera de Deus, pondo novamente na sua graça aquelas almas que se tivessem afastado. Então é uma promessa de maneira geral, que abraça a devoção como um todo, mas ela continua. São diversas promessas, assim, no sentido que Nosso Senhor, no fundo, diz: todos aqueles que procurarem me honrar e me reparar as ofensas, e que agirão comigo com amor, terão uma proteção toda especial e não se perderão. Mas continuemos. Os tesouros das bênçãos e das graças que esse Sagrado Coração encerra são infinitos, diz Santa Margarida Maria. Que eu saiba, não há nenhum exercício de devoção na vida espiritual que seja mais próprio para elevar em pouco tempo uma alma à mais alta perfeição, para lhe fazer saborear as verdadeiras doçuras que se encontram no serviço de Jesus Cristo. Então, diz que não há nenhum meio, nenhuma devoção mais apta a elevar as almas. E ela diz das almas dos religiosos: eles retirarão tanto auxílio que não será necessário nenhum outro meio para restabelecer o primeiro fervor e a mais exata regularidade. Regularidade significa a observância exata da regra e das constituições e costumes de um mosteiro. Os leigos, continua ela, aí encontrarão todos os socorros necessários ao seu estado. Será até desenvolvido quando falarmos das 12 promessas. E Santa Margarida Maria conclui: é propriamente neste Sagrado Coração
que elas encontrarão seu refúgio durante toda a sua vida, e particularmente na hora da morte. Ah, como é doce de morrer depois de ter tido uma tenra e constante devoção ao coração daquele que deve nos julgar. Então, belo pensamento. Como é doce ter uma grande devoção para com esse coração que vai nos julgar. Se nós somos devotados a esse coração é devotado também a nós. E amor se paga com amor de ambos os lados. Aquele que ama nosso Senhor estará seguro no momento do juízo. É necessário recomendar àqueles que trabalham na salvação das almas. Eles, os padres, trabalharão com sucesso e terão a arte de tocar os corações mais endurecidos. Os padres, podemos também agregar todos aqueles que participam nesse esforço da conversão dos pecadores. E ela diz ainda, não há pessoa no mundo que não receba toda sorte de socorro se ele tem por Jesus Cristo um amor verdadeiro, reconhecendo tal que a gente lhe testemunhe pela devoção, tal como é testemunhado pela devoção ao Sagrado Coração. Então, esses que têm amor por Nosso Senhor, receberão toda espécie de socorro. Então, vamos passar as 12 promessas, lembrando que o que é prometido na última, que é mais importante, mais solene, ao menos mais que atrai mais a atenção, é o seguinte, que o que é prometido se as pessoas comungarem bem, claro, com uma intenção reta, tendo essa intenção, comungarem em estado de graça. Depois, não está prometido, como nós veremos na 12ª promessa, não está prometido de nunca mais pecar. Não, está prometido de morrer na graça de Deus, que é o mais importante. E também não está prometido que morrerá com extrema-unção. Será com extrema-unção se for necessário. Mas não é isso que está prometido. O que está prometido é a perseverança final. Vamos ler então as 12 promessas. Então, Nosso Senhor fez 12 promessas aos seus devotos. Primeira promessa, conceder-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado. Então, quem é sacerdote, graça de sacerdote. Quem é bispo, graça de bispo. Quem é papa, graça de papa. Quem é irmã, graça de irmã. Quem é superiora, graça superiora. Quem é mestre noviças, graça de mestre de noviças. Quem é noviça, graça de noviça, assim por diante. Quem é pai de família, graça de pai de família. Quem é esposa, graça de esposa. Quem é filho, graça de filho. Quem é médico, graça de médico. Tudo que é necessário ao nosso estado, qualquer que seja. Conceder-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado. Segundo, a paz nas suas famílias. Paz é a tranquilidade da ordem. Nosso Senhor traz a ordem. Terceira, consolação nas suas penas. Vós que andais aflitos, vinde a mim e encontrareis o consolo. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quarto, serei o teu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na morte. Quinto, derramarei abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas. Começou a construir uma igreja, se devoto de Nosso Senhor, do Sagrado Coração, Nosso Senhor ajudará a construir a igreja. Se montou uma pequena empresa para sustentar a família, Deus o ajudará. Começou a traduzir um livro, Deus o ajudará a terminar. Abençoará. Que os desígnios de Deus são um pouquinho mais misteriosos do que essa eficácia e esse sucesso medido ao modo humano. Às vezes as coisas não saem como a gente queria, mas a bênção de Deus está ali. Teve santos que deu tudo errado, mas a bênção de Deus estava ali. E por isso eles chegaram à santidade. São Gregório VII morreu no exílio. E o imperador Henrique IV
o perseguiu, e ele morreu antes do imperador, antes de ter resolvido a grande questão com o imperador da Alemanha. Mas Deus abençoou a sua resistência ao imperador. Então uns acharam, ele morreu, então não deu certo, ele não conseguiu dobrar o imperador. Ele conseguiu salvar a sua alma e deixar um exemplo de força e de orientação para a igreja em relação aos poderes civis, e que até hoje é uma referência para todos os papas. Então ele foi abençoado. Não há maneira humana, não há maneira protestante, que vê no sucesso monetário a bênção de Deus. Às vezes não. Os mártires morreram. Às vezes um padre, um missionário, não conseguiu nada durante a vida e foi massacrado. Depois do seu massacre, a população se converteu. Então, foi um sucesso? Foi. Mas que ele viu lá de cima, do céu. Sexto, os pecadores acharão em mim a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Então, os pecadores procurarão nosso Senhor, encontrarão o oceano infinito da misericórdia divina. Sétimo, as almas tíbias tornarão fervorosas. Oitavo, as almas fervorosas se elevarão rapidamente a uma grande perfeição. Pouco tempo, para a maneira humana, significa que todo mundo entende. Alguns anos, alguns meses, sei lá. A Santa Teresa dos Andes morreu quando era ainda, não sei se postulante ou noviça, nunca chegou a fazer, ficou 11 meses no Carmelo e morreu como uma santa. Certamente uma grande santa. Então ela foi rapidamente. Quando eu cheguei na França, tem um santinho de uma alma muito santa que morreu durante o postulantado. Estava escrito embaixo, viveu pouco, mas percorreu uma grande carreira. Então, rapidamente, chegou a uma alta santidade. E assim também essas crianças que morreram, da qual se dizia São Pio X, haverá santo entre as crianças, quando ele fez o decreto da comunhão frequente. Então, umas morreram com 12 anos, cedinho, então se levaram rapidamente a uma grande perfeição. Nono, abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do meu coração estiver exposta e venerada. Não basta a resposta, tem que ser venerada. Que ali a família se reúna para rezar o terço, para rezar em família, e honrando a imagem do Sagrado Coração. Quem não fez ainda na sua casa a entronização do Sagrado Coração, deve fazê-la. Mas deve viver sob o olhar de Nosso Senhor. Adianta nada ter imagem de Nosso Senhor na parede e vendo a novela na televisão. É um absurdo. É um absurdo. Vendo a publicidade da televisão, aparecendo tudo que ofende Nosso Senhor, e ter o quadro ali, achando que o Nosso Senhor ali já basta, vai proteger a família. Pode até Nosso Senhor fazer alguma coisa porque essa família caia em si e se converta, mas é um absurdo. Não pensem que como não é um objeto de superstição. É necessário que Nosso Senhor seja venerado em espírito e verdade. Então botar a imagem e se comportar conforme a lei de Nosso Senhor, e não ofendê-lo com o que se faz e se diz e se vê dentro da casa. Décimo, daria aos sacerdotes o dom de abrandar os corações mais endurecidos. Então a décima é para os sacerdotes, que às vezes a gente falha, uma alma que estava precisando da gente, a gente não faz o que devia, na hora que devia, e a gente falha um pouquinho. Mas Nosso Senhor tem os meios de recuperar. E só Ele pode dar uma eficácia à palavra do Padre. O Padre não é o Padre que converte. O Padre não pode dar graça. O Padre não tem esse poder. O Padre é um instrumento, como todos nós. Nós não somos a fonte de nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sempre Nosso Senhor que faz. 11ª, as pessoas que propagarem esta devoção terão escrito seus nomes no meu coração, e dele nunca serão apagados. Então quem ajudar a promover, né, por exemplo, editando, imprimindo esse pequeno folheto, terão, é uma maneira, né, ou então dando um livro sobre Santa Margarida Maria,
ou falando essa devoção, convencendo alguém de abraçar essa devoção, de pensar mais no Sagrado Coração, Nosso Senhor não o esquecerá. 12ª, considerei no excesso da misericórdia do meu amor poderoso a graça e perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Considerei no excesso da misericórdia do meu amor poderoso a graça e perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Houve um italiano que ele havia feito as 9 primeiras sexta-feiras e depois ele havia abraçado a doutrina comunista. Se tornado pastor protestante, comunista, tudo que pode haver de pior. E ele tinha a intenção de matar Pio XII. Andava com um punhal no bolso para matar Pio XII. E casado com alguns filhos, e um dia estava preparando uma conferência contra a Imaculada Conceição, quando os filhos estavam brincando ali em Roma, e num lugar, num parque qualquer, e um filho perdeu a bola e veio falar para o pai, e o pai então foi atrás da bola, e não sei o que lá, e acabaram entrando numa pequena caverna. Essa é uma história verídica, que até hoje tem uma placa indicando esse fato. E quando ele entrou, o filho entrou também, e o filho caiu de joelho e começou a falar, Bella Madonna, Bella Madonna. E ele achou, que é esse menino? O que está acontecendo? Achou que o menino estava ficando ruim da cabeça. Mas aí entraram os 2 outros, e caíram de joelhos e começaram a dizer também, Bella Madonna, Bella Madonna, Bella Madonna. Ele então, muito assim, perturbado, não sabia o que fazer, e de repente ele viu também uma senhora toda vestida de preto, mas belíssima, e com um ar triste. E ele então reconhece, ele cai de joelho e vê que é Nossa Senhora. Ele tinha feito então, antes, como contei, havia feito as 9 sexta-feiras, depois havia apostasiado, deixado a Igreja Católica, tornado protestante, comunista, e estava preparando uma conferência contra a Imaculada Conceição, que ele ia fazer lá num templo qualquer dos protestantes em Roma. Ele então se desmancha em lágrimas, e Nossa Senhora diz para ele o seguinte, meu filho, cumpre suas promessas. Você fez as 9 primeiras sexta-feiras, por isso você está recebendo esta graça. Seja fiel. Ele então foi ver Pio XII e entregar o punhal que ele tinha. O Santo Padre, eu andava com esse punhal para matá-lo. Pio XII respondeu, você teria feito, meu filho, você teria feito mais um mártir da igreja. E hoje tem uma placa indicando esse efeito, esse acontecimento. Então, a graça principal de uma vida é a da perseverança final. Por isso que essa 12ª promessa é a mais importante, pois ela nos promete a graça que de todas é a mais necessária para nós, que é morrer na graça de Deus. Mas também lembremos que não só devemos ter uma boa morte, mas devemos ter uma boa vida. Então procurar de todos os meios crescer no amor de Deus, no amor do Sagrado Coração. Que os abençoe a todos, juntamente com Nossa Senhora, com o seu Imaculado Coração, que está unido ao Sagrado Coração.